Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula de História. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o legado greco-romano, quais são os elementos que nós temos hoje. Meu nome é Ana Cláudia, e vamos começar. Vejamos então o que nós temos aqui na imagem. Olha, nós temos ali 3 filósofos, tá? Heródoto, Tucídides e Xenofonte. Qual a importância deles para a história? Na realidade, vamos entender o seguinte: o que é filosofia? Filosofia é amor ao conhecimento. Então, na Grécia Antiga, todas as pessoas que se dedicavam ao conhecimento eram filósofos, mesmo que fossem historiadores, geógrafos, que pesquisassem qualquer área do conhecimento, eles eram chamados de filósofos. Esses 3 tiveram uma grande contribuição para a história, tá? Heródoto, por exemplo, foi considerado o pai da história. Isso por quê? Porque ele foi o primeiro estudioso a narrar um feito histórico, no caso, as guerras médicas, que foram guerras entre os persas e os gregos. Os persas, porque os persas naquela época eram chamados de medos, por isso o nome de guerras médicas. Depois nós vamos ter Tucídides, que buscou assim uma imparcialidade. Ele buscou narrar os fatos de uma forma imparcial, tentando não colocar a sua visão pessoal em relação ao fato, mas mostrando como eles na realidade tinham acontecido, mas de uma forma totalmente neutra, tentando buscar essa neutralidade. Então nós temos Xenofonte, um outro historiador da época, que ele vai falar sobre a Guerra do Peloponeso. Ele participou dessa guerra, então ele pega e faz uma narração da guerra. Lembrando que a Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre as cidades-estados gregas. No caso, Atenas e Esparta. Um grupo de cidades-estados apoiaram a cidade de Atenas e outras cidades-estado apoiaram a cidade de Esparta. Nesse episódio, depois de 10 anos aí de conflito, nós temos aí a Esparta vencendo a guerra, no entanto, todos saíram perdendo. Então, essa foi uma das grandes contribuições, para os nossos dias. Ou seja, a história ela não surge no século XIX, ela surge bem antes disso. E, claro, vai sendo aprimorados. Outros filósofos, outras pessoas que trouxeram, nós temos aí os pré-socráticos, que passaram a tentar explicar o mundo de diversas formas. Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Filolau, Xenófanes, Parmênides, Zenão, Leucipo e Demócrito. São filósofos pré-socráticos, ou seja, filósofos que vieram antes de Sócrates. Todos eles buscavam uma explicação para a origem do homem, para a finalidade de estarmos aqui. Sócrates, quando ele surge, ele traz uma nova visão. Ele não fica simplesmente querendo explicar a origem do homem. Na realidade, ele quer mostrar como esse homem vive em sociedade. E ele traz aí uma necessidade de conhecimento, uma busca constante de conhecimento. E ele vai também mostrar que as pessoas daquela época tinham apenas um conhecimento superficial de tudo. Aí é que ele traz a maiêutica. O que é a maiêutica? É uma técnica que ele utilizava com seus discípulos através de questionamentos. Ele ia sempre questionando as pessoas para que elas fossem repensando todas as ideias que ela já possuía. Então, essa é a característica da maiêutica. Ele foi acusado de estar assim trabalhando muito a mente dos jovens daquela época, e ele foi condenado à morte para tomar o veneno cicuta. Se vocês observarem a imagem, ele está recebendo aí o momento que ele recebe o cicuta, o veneno, e ele se negou. Teve um dos discípulos dele que tentou fazer com que ele saísse, fugisse daquele local, mas ele se negou por uma questão ética, por uma questão moral, porque a legislação determinava dessa forma, e ele acabou tomando, então, o veneno. Também nós temos os sofistas. Sofistas que Sócrates também criticou bastante, os sofistas. Por quê?
Os sofistas, eles falavam que não havia uma verdade absoluta. Então, Sócrates considerava os sofistas como se fossem mentirosos, como se estivessem tentando enganar, né, as pessoas. Na realidade, eles só estavam mostrando que em todas as situações poderia haver mais de uma verdade. Mas os sofistas contribuíram muito, né, com a questão da retórica. Retórica, que é a arte de falar em público, hoje muito utilizado aí pelos profissionais do direito, né, principalmente aí nos tribunais de júri, e também no convencimento, né, sempre na questão da argumentação e na parte do convencimento. Então tem a questão aí da retórica. Outra contribuição dos gregos, né, depois discípulos de Sócrates, nós temos Platão, que na realidade Platão, ele é que vai escrever tudo o que Sócrates disse. Né? Ele funda aí uma escola platônica também e teve como discípulo Aristóteles. Né? Os dois, né, na imagem, nós vemos aí os dois no centro, né? Platão e Aristóteles. Né? Platão é esse que está apontando aí com o dedo para cima, né? Enquanto Aristóteles está apontando para baixo. O que eles querem dizer? Platão falava do mundo das ideias, que o mundo real seria o mundo das ideias. E Aristóteles, né, ele já tinha uma visão um pouco diferente, apesar de ser discípulo de Platão. Ele falava que não, que o mundo real era o mundo aqui, presente, esse nosso mundo que nós vivemos. Então, Platão ele falava que o nosso mundo sensorial, que ele não era real, porque os nossos sentidos poderiam ser enganados. Além disso, vejamos na tela, né, nós temos outros filósofos. Aí eu acredito que vocês conheçam muito bem Pitágoras, por conta do teorema de Pitágoras, né, que ele vai falar que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Então, em matemática, vocês já estão, né, tenho certeza que estão, assim, craques nisso daí. Outro filósofo, né, Hipócrates, que busca compreender a natureza das doenças a partir dos sintomas que as pessoas demonstram. Então, ele foi um dos primeiros a buscar e a analisar os diversos sintomas de diversas doenças. E depois nós temos aí também, né, no período helenístico, vários outros filósofos, lembrando que o período helenístico é a época de quando Alexandre o Grande dominou todo o Oriente, então já tem uma fusão aí da cultura grega com a cultura oriental, e aí vem a questão do ceticismo, do cinismo, epicurismo, o estoicismo, assuntos que vocês já estudaram em filosofia. E qual o objetivo nesse momento aí da filosofia? Era buscar a felicidade a partir de valores individuais, tá? Lembrando também que essa característica veio dos gregos, sim, uma mistura com a cultura oriental, mas que influenciou bastante também o mundo romano. Então, os romanos também tinham essa questão da busca dessa felicidade. Na Grécia, um outro ponto importante, vejamos a imagem, é a questão do teatro. Tá? A forma aí como o teatro eram colocados, as pessoas usavam máscaras, e esse posicionamento, essa forma como o teatro aparece, é justamente para quem estivesse distante pudesse ouvir, né? E se caracterizou aí com dois elementos. A tragédia, que eram aqueles contos, né, onde tinha sempre a presença de deuses, né, relações amorosas e tudo mais, mas que tudo terminava sempre em alguma tragédia mesmo, ou comédia, né? E as comédias eram utilizadas muitas vezes para fazer uma crítica à própria sociedade, tá? Lembrando que o teatro era para homenagear também o deus Dionísio. Na escultura, né, vejamos a imagem, nós temos aí, os escultores buscavam assim retratar o corpo das pessoas como ele realmente é, né? E nós temos três imagens, uma do período arcaico, né, lá do início ainda da formação da Grécia, uma outra, a figura do meio, né, ela é do período clássico, no período do esplendor, né, da Grécia Antiga, principalmente da cidade de Atenas,
E nós temos aí essa última imagem do período helenístico. Se vocês observarem, a imagem do período helenístico, ela mostra muito mais movimento, dá uma sensação de movimento, né? Traz, assim, mais detalhes, né, que aparecem. A música, também a música grega, sempre buscando o equilíbrio, tá? Então, aí na imagem vocês verificam isso também. Da música, a pintura e a literatura legavam valores igualmente humanos e harmoniosos, tá? Buscando sempre a elevação espiritual, o bem-estar das pessoas naquele período. E a arquitetura, né? Até hoje na Grécia é possível, né, encontrarmos esses elementos arquitetônicos, principalmente na questão das colunas. E, claro, nós percebemos isso principalmente na construção dos templos, que foram construídos para os deuses gregos, que os gregos eram politeístas, acreditavam então em vários deuses, né? Zeus seria o deus dos deuses, o deus supremo. Hera seria a esposa de Zeus, portanto, a deusa da fertilidade. Ares seria deus do submundo, e assim sucessivamente, né? Vários outros deuses, e cada um responsável por um sentimento humano, ou por um elemento da natureza. Lembrando que os deuses, né, tinham, para os gregos, eles tinham os mesmos sentimentos que os seres humanos, e o que diferenciava os deuses dos seres humanos era a questão da imortalidade. O outro elemento que nós temos hoje é a democracia, né? Só que na Grécia a democracia era direta, acontecia na ágora, na praça pública. Hoje a nossa democracia ela é semi-indireta, né? Nós já falamos também sobre isso em aulas anteriores. E um pouquinho sobre Roma. Roma ela vai buscar muito dos elementos gregos, ou seja, vai adaptar esses elementos, vai utilizar. Mesmo os deuses gregos, eles só trocaram de nome, mantiveram ali as mesmas funções ou também mudaram, né, algumas das funções. Mas o panteão, eles são também politeístas e vão continuar, né? Por exemplo, Júpiter seria Zeus na Grécia. Na arquitetura, também os romanos, eles tiveram aí bastante arcos, né, elementos que se destacaram. Nós vemos aí na imagem o Arco do Triunfo, quando eles ganhavam uma guerra, né, eles passavam com todos os seus, aquilo que eles tinham conseguido naquela guerra, desfilando, inclusive com os escravos, com aquelas pessoas que foram capturadas. O aqueduto, né, que já era uma forma de... É o que nós chamamos de encanamento, só que nós utilizamos cano hoje. Naquela época eles faziam isso tudo com pedras, tá? O Coliseu, né, também até hoje pode ser visto por todas as pessoas. E, claro, o Fórum, né, que foi utilizado. Além disso, os romanos contribuíram bastante com a questão da legislação, com o direito, tá? Então, o direito romano influencia e muito, principalmente a questão do direito privado, né, a ideia de habeas corpus, até mesmo os termos utilizados, por exemplo, habeas corpus é um termo em latim, que é utilizado ainda hoje. Então, foi uma das maiores contribuições que nós temos aí dos romanos. Vamos exercitar um pouquinho? Vejamos a tela, né? Alexandria começou a ser construída em 332 a.C. por Alexandre o Grande, e em poucos anos tornou-se um polo de estudo sobre matemática, filosofia e ciência gregas. Meio século mais tarde, Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca e um museu, que funcionou como centro de pesquisa. A biblioteca reuniu entre 200.000 e 500.000 papiros, e com o museu transformou a cidade no maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, sofreu sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo o seu acervo. A Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento e memória das civilizações antigas. Por quê? Olha, prestar atenção no enunciado é fundamental, né? Então,
a alternativa correta seria a letra C, porque preservou o legado cultural grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos. Eu tinha comentado sobre isso quando eu falei de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi a pessoa que levou essa cultura para o Oriente e, claro, hoje nós temos acesso a toda essa cultura grega graças a Alexandre. Né? Terminamos então a nossa aula. Quaisquer dúvidas vocês podem acessar aí a plataforma Educ no endereço educ.ce.ac.gov.br. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!